Olá! Comunicar notícias difíceis é uma das tarefas mais desafiadoras que os profissionais de saúde têm que enfrentar. E receber essa má notícia também não é fácil. Seja sobre um prognóstico, ou a pior de um caso irreversível, ou comunicar a morte de uma pessoa. Como fazê-lo? O que considerar para minimizar as dores numa hora dessas? Tem jeito, gente? Sim. Há formas mais adequadas de fazer esse tipo de comunicação. E por isso, no estúdio, hoje comigo, Daniel Alveno, fisioterapeuta, especialista em comunicação de notícias difíceis, tutor do programa de residência multiprofissional em urgência e emergência na Unifesp, Universidade Federal de São Paulo, e também coordenador do curso de fisioterapia na Anhanguera Educacional. Também no estúdio, Dr. Lucas Guimarães Machado dos Santos, geriatra, coordenador do livro Guia de Comunicação de Más Notícias e gerente de práticas médicas do Hospital Beneficência Portuguesa. Prazer recebê-los aqui no programa hoje. Prazer é nosso, obrigado pelo convite. Bom, primeira coisa que eu gostaria de saber é por que é que vocês escolheram essa área, né? Legal, eu vou começar. Claro. Bom, nem sempre eu trabalhei com isso, né? Eu me formei, fui para uma outra área, ortopedia, desportiva, enfim. E sempre trabalhei muito com a educação também, dando aula em graduação, pós-graduações. Acabei recebendo uma proposta para atuar no hospital e não sabia muito bem, sabia que era uma enfermaria voltada para reabilitação motora. Tá. E acabei entrando numa enfermaria de cuidados paliativos. E isso há 8 anos atrás, né, ainda as coisas engatinhavam muito no serviço, de onde nós viemos, onde nos conhecemos lá até hoje, atuamos nesse serviço. E eu costumo dizer que foi algo que ressignificou a minha profissão, né, de fisioterapeuta. Atuar com pacientes em cuidados paliativos, no início parecia algo que não se tem muito o que fazer por eles, né? E quando a gente começa a estudar, a gente percebe que o panorama é completamente diferente. Tem tudo a fazer em termos de qualidade de vida, de minimizar essas dores, alívio de sintomas, qualidade de vida, da função, da dignidade para esses pacientes, num dos momentos mais difíceis da vida deles. Perfeito. Doutor Lucas, e você? No meu caso foi muito parecido. Durante a residência de clínica médica, eu passei para essa enfermaria, o Daniel estava lá na época já, eu era residente. E a enfermaria de cuidados paliativos mudou minha escolha profissional. Eu virei geriatra por conta dessa enfermaria, por conta das pessoas com quem eu tive contato lá. E durante a graduação a gente tem pouco ou nenhum contato com isso, com como comunicar, sabe? E esse gap fica muito difícil a gente entender os alunos que a gente tem contato, as pessoas que a gente tem contato, que entram nessa enfermaria, os pacientes, os familiares, e a partir disso eu falei, putz, eu preciso aprofundar isso. Aí eu virei geriatra, eu fiz a residência de geriatria, virei geriatra, continuei na enfermaria durante 2 anos acompanhando, e foi aí que a gente percebeu que tinha esse espaço, tinha essa necessidade para ajudar as pessoas. Da primeira notícia difícil que vocês deram a um paciente atendido por vocês, para hoje, muita mudança? Sem dúvida, muita mudança, até porque de início a gente acha que a comunicação ela pode ser feita da maneira como nós achamos, como nós sempre vivenciamos isso no nosso dia a dia, na prática. E quando a gente começa a estudar e vê que existem técnicas, existem protocolos, inclusive, de algumas que respeitam algumas etapas durante uma reunião familiar, a gente percebe que o desfecho, depois de uma comunicação bem feita, é completamente diferente para o paciente e para a família do que quando essa comunicação é realizada de maneira aleatória. Assim. E daqui a pouco eu vou querer, lógico, que a gente passe, né, para os nossos telespectadores algumas dicas muito práticas, né? Mas assim, antes, eu gostaria de saber o que é mais difícil comunicar? Um prognóstico difícil, ruim, uma notícia crônica, um quadro irreversível ou uma morte? O que é mais difícil para vocês? Eu acho que não tem notícia fácil, né? Tá. Senão não chamava má notícia. Depende muito do contexto. Numa enfermaria de cuidados paliativos, para a gente é muito mais tranquilo comunicar uma morte, porque o paciente já está na expectativa daquilo. A gente já tem estabelecido os cuidados, as propostas, o que a gente quer fazer para ajudar esse paciente. Fora, no consultório, é mais difícil pensar em morte. É muito mais difícil comunicar para alguém quando você está na rotina. Eu acho que a minha primeira comunicação foi bem traumática,
residência de clínica, não tinha ninguém para me ajudar nisso, num plantão durante a madrugada. Chegar para uma família e falar, olha, seu pai faleceu. Então é muito complexo. Depende muito do contexto. Depende muito de com quem você está comunicando e o que você tem de ferramenta. Faz tempo que eu acho que essa mudança que o Daniel comentou, de quando a gente começou a comunicar, o que a gente aprendeu construindo o livro, o que a gente aprende todo dia na enfermaria e percebe, é que as comunicações começam a ficar mais tranquilas e quando você consegue se conectar com as pessoas, criar empatia, criar compaixão durante a internação, fica mais fácil comunicar, quando você está mais perto das pessoas. Ou seja, eu ouvi, antigamente tinha médicos que falavam assim, a gente tem que manter um distanciamento do paciente e do familiar. Nós precisamos lidar com a frieza, porque a gente não pode se envolver. Eu acho que o resultado disso são as estatísticas que a gente tem visto de suicídio entre médicos, de burnout entre profissionais de saúde, que é uma doença de verdade. Isso, e é uma epidemia, se for pensar que no último report que teve americano, a especialidade que menos tem burnout é dermatologia, tem 25% dos médicos em burnout. Sim. 1/4 dos dermatologistas estão em burnout. Se for comparar com intensivista, cirurgião, médico de atenção primária, a gente chega a 50%, 70% dos médicos estão em burnout. O resultado disso é essa separação. É você começar a tratar a pessoa como um problema que você tem que resolver. E não como um ser humano. E não como um ser humano, não como uma pessoa. Os estudos mais recentes têm mostrado que quando você consegue gerar empatia e compaixão, e você consegue perceber que numa enfermaria de cuidados paliativos você tem muita coisa para fazer pelo paciente, em vez de não ter nada para fazer, fica mais fácil. Doutor Daniel, tinha comentado agora há pouco que há hoje técnicas que vocês já aprenderam, né, em como uma maneira mais adequada de fazer essa comunicação difícil, essa comunicação de uma má notícia. Vamos passar algumas dicas? Porque imagino que isso sirva não só para os telespectadores, que são profissionais da área médica e de saúde que nos assistem, mas especialmente aos pacientes e familiares. Sim, né? sem dúvida. Porque muda muito, né? Pelo que você está falando, a maneira de como se comunica, o desfecho de como é que essa pessoa recebe. O desfecho muda. E a preparação do profissional também, os profissionais, querendo ou não, eles não gostariam de estar naquela situação, comunicando uma má notícia. É desafiador. Quem gostaria, né? Exatamente. Ninguém, né? Exatamente, é muito desafiador e é muito duro para a gente da equipe dar uma comunicação de morte ou de um prognóstico ruim e tudo mais. Para isso foram criados alguns protocolos e o mais usado no mundo chama SPIKES. Né? Ele tem 6 letras e cada letra representa uma etapa desse protocolo. Então, rapidamente, a primeira etapa é um acrônimo em inglês, né? Então, é setting up, que é preparando o ambiente. Então, a gente evita, por exemplo, barreiras, uma mesa entre paciente e equipe, sentar em círculos, a equipe misturada, trazer água, lenços, por exemplo, para o ambiente. Como o Dr. Lucas falou, causar empatia, né? Nós estamos preocupados com você. A segunda etapa é o P de Perception, que a gente percebe como são as pessoas. Então, pergunta os nomes, a gente se apresenta, pede para eles contarem um pouquinho da história para a gente entender o que eles sabem até ali. O I é o I de Invitation, é um convite. Então, até a gente conversou sobre isso um pouquinho, né? Todo mundo quer saber tudo numa comunicação, então essa parte do protocolo quer dizer... Você gostaria de saber mais sobre o que a gente tem a dizer? Né? Então, é uma pergunta mesmo. Até onde você quer saber sobre isso? O K é knowledge, né? Que é o conhecimento. E aí, sim, até onde a gente entende o que eles querem saber e nós vamos dar esse conhecimento na sequência. O E é o emotions. Depois de dar a notícia propriamente dita, alguma emoção vai aparecer. Né? Então, uma raiva, uma tristeza, uma depressão... A gente nunca sabe o que vai vir. Tanto é que essa é a etapa descrita por todos os trabalhos no mundo como a mais difícil do protocolo. Porque nós não estamos preparados para saber o que vai vir nessa emoção. Perfeito. E por último é o segundo S, que é Strategy and Summary, que é nós vamos traçar as estratégias, resumir tudo que nós falamos e traçar a estratégia dali para frente. Então, essa é uma dica para os profissionais. Né? Ótima dica, né? Porque ela perpassa pelos principais itens, né? Realmente necessários para a gente conseguir fazer uma comunicação adequada
e acolher esse indivíduo, né? As Nesse sensações, momento as emoções, difícil, né? exatamente. E a palavra é essa, né? É acolher. É entender onde a pessoa está, o que ela precisa naquele momento. E as necessidades vão ser tão diversas quanto tem pessoas, né? E entender para onde a gente vai conseguir ajudar. A parte de entender as emoções e entender que não é com a gente, eu acho que é o grande fruto de onde os médicos criaram essa barreira. Tá. Porque eu não quero que alguém fique bravo com o mensageiro, né? Claro. Eu não quero que as pessoas se sintam irritadas, não quero magoar as pessoas. A gente não faz medicina para magoar ninguém, para machucar. E por último, depois de ter acolhido tudo isso, a gente senta com o paciente e fala, tá, então o plano daqui para frente é esse, é isso que a gente vai fazer. E aí entra uma coisa que eu já ouvi algumas vezes e infelizmente eu já falei também, aquela história de não tem mais nada para fazer. Eu acho que uma das grandes dificuldades, é uma das coisas que logo que as pessoas começam a estudar, é uma frase que tem que ser abolida, porque tem muita coisa para fazer. E às vezes o que você tem para fazer é só acolher. Quando alguém faleceu e não tem mais o que fazer, o que você pode fazer é só estar lá e ter contato de verdade com as pessoas. Nós vamos para um rápido intervalo, a gente volta já já a conversar mais, tá bom? E você não sai daí, a gente volta já já.